Então, assim, cara, é muito legal porque eu nunca vi uma estrutura de regulamentação tão organizada como a ANS. Sim, de organização é muito, muito evoluída. Eu vim da NTT. Cara, a gente. Agora na NTT que tem um sisteminha tipo de Office que você manda. Mas, cara, assim, não é igual. A agência avançou muito mesmo. E é muito boa, mas eu acho que essa questão das provisões técnicas. Eles estão até um pouco tentando rever isso, né? Das provisões técnicas. Tem aí o boato em que eles estão tentando ver. Na pandemia eles soltaram um pouco, assim, fizeram vista Soltaram entre grossa. aspas, Fizeram, né? já, beleza, tá fora do índice, ok. E se você te descumprir do índice, tu recebe um ofício, cara. Então, assim, é E tem que muito complicado. regularizar a curto prazo. Isso explicando um pouco da teoria, né, para quem está ouvindo a gente, como nós Eu aprendi somos, direitinho. aprendeu, a gente, como nós somos, né, por exemplo, eu sou operador de plano de saúde, né, você é meu cliente, então você paga a sua mensalidade do plano lá, R$ 100, quem dera fosse, né, mas suponhamos que seja R$ 100 para fazer a conta correta. Você paga esses R$ 100 na expectativa de que eu vou, como é pré-pago, né? Então você fica na expectativa de que eu vou te dar assistência médica durante um período X de tempo. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é gerir o seu dinheiro. O dinheiro ainda não é meu. Porque eu tenho que pegar os seus R$ 100 e eu tenho que te dar atendimento médico. E depois que passa esse período X, que eu tenho que entender qual foi o lucro desses R$ 100 e aí sim esses R$ 100 incorpora ao operador. Então, na verdade, eu sou um fiel depositário, né? Eu tenho uma responsabilidade fiduciária numa gestão de recursos de terceiros para prestar serviço médico. E além disso, a gente está falando de saúde, né? Que sempre é um agravante, porque lida sempre com a vida das outras pessoas. Então a agência entendeu que para dar segurança para o setor de saúde, ela precisava garantir que as operadoras teriam dinheiro para arcar com os custos. Né? Então ela foi criando essas provisões que no final basicamente são ativos financeiros que você precisa ter aplicado, e esses ativos eles são proporcionais à sua receita, o seu tamanho, a sua modalidade, a sua região, o seu custo assistencial. Aí você chega a pegar empréstimo para deixar aplicado, porque você precisa da Que com você tem que ter o dinheiro aplicado tem lá. que ter o dinheiro aplicado. É E aí loucura. você tem que ter um patrimônio mínimo, você tem que ter patrimônio líquido ajustado, você tem que ter as provisões, você tem que ter os ativos garantidores. Hoje o setor de saúde, né, as operadoras elas discutem muito, debatem muito com a agência, porque hoje a gente tem um volume monstruoso de dinheiro aplicado, parado em reservas Que técnicas. podia estar sendo utilizado dentro da própria de melhoria de dentro Sim, da própria. e a maioria das operadoras hoje estão enfrentando dificuldade financeira, porque os custos estão muito altos. A sinistralidade média hoje do setor de saúde está acima dos 80%. Então você pega aí, R$ 100 que você me pagou, R$ 80 vai todo só para cuidar da sua saúde. E ainda tem que ter dinheiro ainda para o comercial, para o administrativo, para o financeiro, para o regulatório, para o jurídico. E aí muitas das vezes não sobra dinheiro, aí as operadoras ficam no prejuízo. E o custo é muito. O custo é muito alto, porque Muito alto. é um setor que é E muito são, técnico. e são equipes técnicas. São equipes não técnicas é que equipe são barata. caras. Né? Uma operadora hoje não sobrevive sem um bom contador, um bom atuário, um bom advogado. Tem que ter auditoria. Aí você tem que ter auditoria externa independente, tem que ter auditoria interna nas contas médicas. Então é um setor que ele tem uma barreira de entrada muito grande porque ele é muito caro e técnico para se manter. Então a gente entende até que a agência ela está no caminho certo quando ela diz que precisa ter as provisões. Mas a gente entende também que hoje essas provisões talvez estejam num nível mais alto do que realmente precisaria estar Ou então para dar podia se segurança. encontrar um meio termo. Um meio termo. Tipo assim, ó, você pode liberar 50% para reinvestimento. Que aí, por exemplo, tem várias clínicas que, pô, então você tem que comprovar a compra de um ativo, de alguma coisa, porque bem isso movimenta. Movimenta. Você criar a rede própria movimenta, melhora a qualidade, melhora a saúde da empresa, porque acaba que o custo assistencial é um. Depois a gente pode até entrar nisso. Qual é a diferença da própria e da credenciada, né? Assim, a credenciada são os terceirizados. Isso. E a própria quando você tem o próprio a própria clínica Se ali, verticaliza. você tem um negócio. Então, assim, podia ser feito isso, mas eu acho que isso me assusta um pouco. A gente Porque hoje... você vê,
Pô, você vê, cara, às vezes você ter que segurar o dinheiro de umas 2 vezes o seu faturamento. É bizarro. E são várias. E aí, o nosso mindset, quando a gente conversa na reunião, que aí que é a diferenciação da contabilidade, da gestão do que a gente tem que fazer, e eu e o Pablo, a gente sempre teve essa sintonia muito boa, né, desde o início. Porque a gente fez o trabalho de consultoria no início, então não foi só contabilidade. E, cara, é muito complexo, porque você tem que pensar em todos os cenários. Teve um mês que a gente deu prejuízo ali, né? Pouco, mas deu ali no cenário, a gente não se atentou ali e deu uma questão lá do capital base. Então, assim, pô, então tu não pode ter prejuízo, você não pode. Mas você tem o prejuízo, que você vai fazer? Então, assim, você aumenta a sua dificuldade com prejuízo. E não foi nem dentro da operadora em si, foi dentro do cenário da clínica que você estava em investimento. Então, assim, aí você sempre tem que pensar, pô, se eu fizer isso, se eu tirar o dinheiro daqui, se eu fizer o próprio, se eu colocar isso como o próprio, não adianta. Então, é uma situação que para mim é muito gratificante, porque assim, cria um diferencial, mas para você deve ser muito complexo. É desafiador, assim. Porque a gente não está gerindo o nosso dinheiro, né? Então, com isso, a agência reguladora ela criou várias regras de que, por exemplo, como você falou, eu não posso dar prejuízo. Se eu der prejuízo, eu tenho que ter provisão. Mas como é que você vai fazer uma provisão se você teve prejuízo e você não sobrou dinheiro? Então, toda vez que você vai pensar num projeto, você tem que ter muito planejamento para que você não tenha prejuízo. E aí o projeto, às vezes, é fazer a rede própria. Pois é, e aí... Apesar que você consegue compensar na PIC, mas você pode exigir uma sinistralidade um pouco maior ali no início e você aumentar outras provisões, ou dar prejuízo no final. Que bem complexo. Prejuízo no capital base. Estar no setor de saúde é bem complexo, mas lidar com vidas humanas também é muito complexo, né? Então... eu, de certa forma, eu até entendo muitas regulamentações que a ANS impõe, mas eu acho que a discussão ela vai muito mais além, né? Porque eu acho que o setor de saúde em si é um setor que ele precisa ser repensado.